Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Rodrigo, eu faço parte do time da economia aqui da SMI Consultoria. Eu vou falar um pouco com vocês hoje sobre o nosso cenário econômico. Na semana passada, para quem acompanhou, foi uma semana bastante difícil. Algumas notícias sobre o coronavírus acabaram preocupando bastante o mercado e acabaram derrubando as bolsas mundiais, inclusive aqui no Brasil, além de ofuscar alguns outros eventos que aconteceram no nosso território aqui nacional. Então, sobre o coronavírus, que a gente teve aí bastante efeito, o que aconteceu na semana passada foi que surgiram aí grandes focos na Itália, no Irã e na Coreia do Sul da doença, focos que aumentaram, na verdade, bastante em sua proporção, aumentando essa preocupação sobre a abrangência da doença, mas o fator principal não foi esse. O fator principal, na verdade, foi um caso na Itália, foi o caso do primeiro paciente com coronavírus da Itália, que ele passou por todo o processo de diagnóstico, não foi diagnosticada a doença nele, ele foi liberado, e depois dessa liberação ele começou a apresentar os sintomas, então ele voltou e foi diagnosticado que ele realmente tinha essa infecção. Isso acabou aumentando as incertezas sobre a propagação da doença. Por quê? Porque se uma pessoa ela pode ter passado por esse processo e não ter sido diagnosticada sendo que ela estava infectada, ela pode ter passado para várias outras pessoas sem nem saber. Se isso aconteceu com uma pessoa, é bem possível que isso tenha acontecido com outras pessoas. Então, o número de casos que a gente tem estimado hoje, que está chegando aí nos 90 mil, pode estar muito aquém do número real de casos que já tem ao redor do mundo. O número de casos acima do esperado acaba implicando aí num impacto da atividade econômica também maior do que a que era antecipada. Em meio a tudo isso, algumas empresas já começaram a revisar suas projeções de lucro, empresas que já tiveram que parar por causa do coronavírus ou que já estão prevendo que vão ter que parar por um período por causa desse coronavírus, acabou fazendo com que elas revisassem então suas projeções de lucro, suas projeções de atividade agora para o ano de 2020. Tudo isso também ajudou a derrubar as ações em geral, né, a derrubar as bolsas ao redor do mundo. Também o que aconteceu é que começaram a ter revisões nas projeções de crescimento ao redor do mundo. Aqui no Brasil mesmo, várias instituições financeiras já começaram a rever os seus crescimentos para o PIB, inclusive algumas já falando de um crescimento abaixo de 2%. Então todo esse impacto aí acaba gerando um grande estresse no mercado. A OCDE, a notícia saiu hoje que ela já reviu o crescimento mundial. O Brasil acabou não sendo revisado os dados, eles continuaram achando aí que vai ter um crescimento de 1,7% no ano de 2020, mas para o mundo inteiro, o crescimento que estava previsto antes em 2,9% passou para 2,4%. Então, um impacto aí significativo no crescimento mundial. No entanto, a gente tem que ver que ainda que os impactos sejam significativos e que a gente veja uma atividade bastante afetada por essa doença nesse período de tempo, a gente tem que lembrar que esse efeito ele deve ser temporário sobre a economia. Ainda que as empresas tenham que parar de produzir por um tempo e as pessoas tenham que parar de consumir por um tempo, não houve uma mudança estrutural na economia. Ou seja, assim que passar esse surto do vírus, assim que eles começarem a retomar a atividade, elas vão tender a voltar já para o nível que se encontrava anteriormente. Talvez um pouco abaixo, aí, até realmente estabilizar tudo, mas como não houve uma mudança estrutural, é difícil que a gente vai ver um efeito aí muito de longo prazo. Talvez aí acabe afetando só o primeiro ou segundo trimestre desse ano. Então a gente tem que continuar olhando para o quê? Para o nosso cenário interno, para como vai continuar a nossa agenda aqui de reformas, para como vai continuar a nossa atividade dentro do Brasil. Então, olhando agora para o nosso cenário nacional, na semana antes do Carnaval, o Banco Central divulgou um estudo e a partir desse estudo eles já decidiram reduzir os depósitos compulsórios a prazo dos bancos, reduziram aí de 31% para 25%, o que já ajuda a dar mais liquidez na economia. Além disso, eles reavaliaram um dos índices deles de liquidez e decidiram que daria de liberar alguns recursos que estavam relacionados a esse índice. Então, com isso, agora no dia 16 de março, a gente vai ter a liberação de 135 bilhões de reais na economia. Isso funciona, assim como o corte da taxa de juros, funciona como uma medida estimulativa, ela vai ajudar a retomada do crescimento, em teoria, da nossa economia, só que ela deve agir de uma forma muito mais rápida do que a redução da taxa de juros. Enquanto a taxa de juros acaba a gente tendo aí um efeito defasado de alguns meses,
mais recursos na economia acabam tendo efeito mais pontual, porque o dinheiro já foi liberado, a partir do momento que ele é liberado, ele já começa a circular e ajudar a girar a economia. Na semana passada também a gente teve a questão do atrito entre o legislativo e o executivo, né? O governo e o Congresso acabaram se desentendendo aí em alguns pontos, o que acabou acendendo um alerta em relação à aprovação das reformas. O receio aí foi de que a agenda de reformas acabasse tendo alguns problemas a mais do que era antecipado, e hoje o grande medo, na verdade, é sobre a reforma administrativa, de que talvez ela acabe ficando só lá para 2021. Os líderes do Congresso e do governo já afirmaram, já acalmaram o mercado, já afirmaram que não, as reformas continuam sendo prioridade, no momento principalmente as reformas, a reforma tributária no caso, e a reforma a PEC emergencial, mas então a reforma administrativa é que ficou aí a grande incógnita do momento. Em relação a indicadores, o IPCA 15 de fevereiro aumentou 0,22%, basicamente em linha com as projeções de 0,23%, assim como o IPCA de janeiro. Essa baixa oscilação se deu por causa das carnes, né, que as carnes aumentaram bastante aí no final do ano passado e agora voltaram a reduzir o preço, então acabaram jogando a inflação para baixo. No acumulado de 12 meses, como vocês podem olhar no gráfico aí, a gente também observou uma redução do acumulado terminado em janeiro para o acumulado terminado em fevereiro, o que continua apontando aí para uma inflação controlada e abaixo da meta. Com a atividade sendo afetada pelo coronavírus, do jeito que se estima, é muito provável que a nossa inflação continue vindo bastante abaixo, inclusive fique bem abaixo aí da meta, porque com pouca atividade, né, não existe muito aquecimento da economia, acaba que a inflação fica muito baixa. Já o resultado primário do setor público consolidado, né, que junta municípios, estados e União, apresentou aí um superávit de 56 bilhões no mês de janeiro. Esse valor aí é o maior desde o início da série histórica, que começou em 2001, e só o resultado do governo central, que foi de um superávit de 44 bilhões, também foi o maior valor para o mês desde 1997. Isso é, claro, muito positivo, isso significa que a gente está tendo aí uma melhora na arrecadação, na situação fiscal, mas essa melhora, na verdade, ela não pode ser levada ainda como regra. A gente vai ter que continuar observando nos próximos meses como é que vai caminhando essa arrecadação, como é que vai caminhando esses gastos, para ter certeza de que esse resultado foi um início de tendência, se realmente a gente vai continuar com resultados primários cada vez melhores ou se foi só um resultado pontual. Considerando que a arrecadação se deu principalmente por contribuições e impostos sobre a atividade econômica, né, o imposto de renda pessoa jurídica, o COFINS e a contribuição social sobre lucros líquidos, foram os 3 maiores itens que aumentaram, é muito provável que com essa atividade econômica mais fraca devido ao coronavírus, a gente tenha aí, pelo menos para o mês de fevereiro, talvez agora para os próximos meses, uma arrecadação um pouco mais baixa. Mas também deve se normalizar, como eu falei lá mais para o início do vídeo, conforme o vírus tiver seu efeito passando, conforme a atividade for retomando, a arrecadação também deve voltar ao passo que estava antes. Então é mais um ponto de atenção para a gente ficar acompanhando. Falando então de atividade econômica, a taxa de desemprego, que é um bom indicador, foi para 11,2% no mês de janeiro, abaixo das projeções, estavam em 11,3%, e também bastante abaixo de janeiro de 2019, quando ela estava em 12%. No próprio gráfico a gente pode acompanhar e pode ver que a tendência continua de queda no nosso desemprego, o que é algo muito positivo, é algo que realmente vai em linha com essa questão da nossa retomada econômica. Além disso, a gente teve aí uma redução da taxa de informalidade, um aumento da quantidade de empregos de carteira assinada, ou seja, não só a gente está com mais pessoas, cada vez mais pessoas empregadas, como a qualidade, digamos assim, desse emprego está melhorando. A gente está tendo mais pessoas empregadas no setor formal. Isso indica também uma certa força da nossa atividade econômica. Só que também, novamente, tudo isso é no cenário pré-coronavírus. Agora, depois do surto, a gente vai ter que ver como é que a nossa economia vai estar. Provavelmente a gente vai ver aí um adiamento na nossa retomada econômica. E para essa semana, então, o que a gente tem que acompanhar?
No nosso calendário semanal aqui do Brasil, vai ter bem poucas divulgações. A gente vai ter a balança comercial agora à tarde, o resultado vai ser divulgado. E na quarta-feira, o nosso Produto Interno Bruto do último trimestre de 2019, que daí a gente vai ver também como caminhou a nossa economia durante esse último ano. Já no calendário internacional, a gente vai ter bastante divulgações. Hoje ainda também vai ser divulgado o Índice de Atividade Industrial dos Estados Unidos para o mês de fevereiro. A gente vai ver também já poder ter uma ideia de quanto que a economia dos Estados Unidos já foi afetada pelo vírus. Na terça-feira, a gente vai ter a taxa de desemprego da zona do euro, em janeiro ainda. Na quarta-feira, vamos ter a divulgação do PMI composto e das vendas do varejo da zona do euro e do Índice de Atividade de Serviços dos Estados Unidos. E na sexta-feira, a gente vai fechar aí com duas divulgações dos Estados Unidos também, a da balança comercial e a taxa de desemprego. Vale lembrar que essa semana vai ter a super terça, amanhã, que é quando 14 estados e um território dos Estados Unidos vão para votação para ver quem que eles vão querer que vá para as primárias dos seus partidos. Como o Partido Republicano já está certo que é o Donald Trump que vai concorrer à reeleição da presidência, a grande atenção vai para a questão dos democratas, para como é que vai ser essa votação. Um terço dos delegados vão estar nessa disputa já nessa super terça, então é muito provável que essa semana a gente já tenha aí pelo menos uma ideia de quem vai ser o candidato democrata que vai concorrer contra o Donald Trump na eleição dos Estados Unidos. Então é isso, com todos esses acontecimentos a gente acabou tendo um mês bastante negativo para a nossa renda variável, principalmente devido a essa última semana. O Ibovespa fechou o mês de fevereiro com uma queda de 8,43%. Já o IMAB, nosso índice de renda fixa atrelado à inflação, acabou aumentando aí 0,45% durante o mês. Caso vocês tenham alguma dúvida, alguma sugestão, por favor, entre em contato com a nossa equipe, a gente está sempre à disposição. Eu desejo uma ótima semana a todos e até a próxima.